Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o professor Dr. Hugo Pazin. Ele é fisioterapeuta osteopata. Hugo, é um prazer tê-lo aqui conosco e podemos falar, com os nossos telespectadores, explicar o que vem a ser a osteopatia. Obrigado, Luciano, pelo convite. É uma satisfação para mim poder estar aqui e poder falar de osteopatia. Obrigado. Prazer é nosso recebê-lo aqui, né? Hugo, eu gostaria, inclusive, que, se for possível, você comentasse da sua formação, né? Você é osteopata, então, o que é o fisioterapeuta osteopata? Como que você formou? Bom, eu me formei a osteopatia no Brasil é uma especialidade da fisioterapia, então eu me formei em fisioterapia inicialmente, fiz o mestrado logo após a formação em fisioterapia, terminando o mestrado iniciei a formação da osteopatia. A formação da osteopatia é uma formação longa, no Brasil ela tem um tempo de 4 anos de formação, então terminei a formação da osteopatia. Em seguida, fiz o doutorado e o pós-doutorado em cima da osteopatia, em cima da pesquisa, em cima de responder as questões clínicas da osteopatia. Inclusive, eu sei também que você dá aula em faculdade, não é isso? Sim, eu leciono a disciplina de ortopedia, o estágio de ortopedia do curso de fisioterapia da Universidade de Sorocaba. Hugo, nós vamos falar a respeito de osteopatia. Então, o que vem a ser a osteopatia? Bom, Luciano, a osteopatia é um método de intervenção onde centraliza o paciente na sessão e não a doença. Então a consulta começa com uma anamnese vasta, onde a gente tenta entender toda a história do indivíduo para propor um tratamento para o indivíduo. A osteopatia ela é apoiada no princípio da autocura. Então entende-se que através da devolução, da mobilidade, da funcionalidade para o indivíduo, o corpo tem capacidade de se restaurar e se prevalecer sobre a doença. Então, a grande característica da osteopatia é justamente essa, é centralizar no indivíduo, tratar o indivíduo, dando condições para que ele possa se sobrepor à doença. Inclusive, como você disse, né, o início, a anamnese. A anamnese é importantíssimo, né, para que a gente possa conduzir um tratamento correto. Isso, na osteopatia, a anamnese é o carro-chefe. Visto que a gente interpreta que traumas ou cicatrizes ou questões do passado podem levar a disfunções mecânicas que podem levar a sequelas, entre aspas, no futuro. Então, por exemplo, um entorse de tornozelo que uma pessoa teve há 10 anos atrás pode levar a uma falta de mobilidade no tornozelo que a longo prazo pode levar a patologias no joelho. Então a anamnese na osteopatia é o carro-chefe. É importantíssimo, né, Hugo? Porque é lá que nós vamos buscar as respostas para o tratamento. Doutor, fala em tratamento. Quem pode trabalhar com a osteopatia no Brasil? Isso, no Brasil, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Então é exclusivo do fisioterapeuta. Tem que fazer os 4 anos, 5 anos atualmente de curso de fisioterapia, para depois de formado iniciar a formação da osteopatia, que também tem 4 anos de duração. Então a formação da osteopatia, para você ser osteopata, você teve 4 anos de formação, é isso? 4 anos depois da graduação de fisioterapeuta, sim. Bom, vamos falar um pouquinho dos benefícios então da osteopatia, pode ser? Sim, a osteopatia ela é um método que propõe o tratamento global. Então ela propõe uma intervenção em todo o sistema. Ela propõe uma intervenção no sistema músculo-esquelético através das mobilidades das articulações, dos músculos, da fáscia, propõe o trabalho visceral, que é o trabalho de mobilidade visceral, porque a osteopatia entende a importância da mobilidade de uma víscera. Então, por exemplo, durante a respiração, entende-se que a víscera faz um movimento influenciado pelo diafragma. E na visão da osteopatia, a perda dessa mobilidade visceral gera sintomas, pode gerar sintomas musculoesqueléticos e até comprometer a função da víscera. Além de mais, a osteopatia trabalha com a mobilidade e tensões do crânio. Então, todos podem se beneficiar da osteopatia, visto que a osteopatia não atua na doença, que a osteopatia atua na saúde, entendendo que daí o indivíduo saudável consegue se prevalecer sobre a doença. E, tipo assim, vamos fazer sempre uma prevenção, não é isso? Sim. Uma das propostas da osteopatia é trabalhar na prevenção, né? Como a osteopatia é centrada no paciente, no indivíduo, ela não depende de uma queixa para propor um tratamento. Então, a
a gente colhe a história do indivíduo, seus traumas, suas disfunções, faz uma avaliação física minuciosa e propõe uma intervenção baseada nessa anamnese. Então, não necessariamente o paciente precisa ter uma queixa para se beneficiar. Aliás, é interessante que ele não tenha essa queixa, para que a gente possa tratar e prevenir que ele possa vir a desenvolver no futuro. Então, para quem é indicada a osteopatia, o tratamento com a osteopatia? A osteopatia é um conceito. Sendo assim, ela não tem contraindicações. Ela é indicada para todos os pacientes. A gente trata crianças de 1 dia de vida, a gente trata gestantes, trata pacientes neurológicos, trata pacientes reumatológicos. Então, a osteopatia não tem uma contraindicação. Ela é indicada a todos os pacientes, em diferentes idades, desde o nascimento até a geriatria. Então não tem idade mínima nem máxima para o tratamento ser realizado. Algumas técnicas são contraindicadas, mas certo. O conceito da osteopatia, que é trabalhar a mobilidade do indivíduo, oferecendo para ele saúde, não tem uma contraindicação, não tem um público específico, ele atende de forma diversificada. Todos. Todos. Sim. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de osteopatia. Doutor, falar em osteopatia, o que difere o tratamento com a osteopatia da fisioterapia convencional? Sim, existem muitas diferenças, né? A osteopatia é um conceito particular. Ela trabalha muito na mobilidade, tanto quanto a fisioterapia, mas ela não se utiliza de recursos, por exemplo, eletrotermofototerapêuticos, né? Que é a corrente elétrica, que é o ultrassom, o laser. Porque a osteopatia ela é baseada no conceito da autocura. Então, a osteopatia entende-se que um corpo equilibrado, dentro do seu aspecto funcional, mobilidade, que é o que a osteopatia trabalha, a doença não se instala. Quando a pessoa tem uma patologia, por exemplo, uma tendinite, uma síndrome de impacto, uma questão, a gente entende que trabalhando a função que levou à sobrecarga daquela região, o corpo por si só vence o processo inflamatório. Então, esse conceito da autocura difere um pouco da fisioterapia convencional, usando esse termo. Hugo, quanto tempo demora um tratamento? Depende muito. A resposta é muito rápida. Tem casos que em 1, 2 sessões já se tem o resultado. Que coisa boa. E tem casos que precisam de um tratamento maior. Essa rapidez no tratamento a osteopatia acredita isso, a força de resposta do corpo. A osteopatia chama isso de força vital, que é quando a gente consegue restaurar a mobilidade, tirando o sofrimento da região, o corpo tem mecanismos por vencer o processo inflamatório. E uma sessão dura quanto tempo, mais ou menos? Uma sessão, ela varia muito, depende de cada caso, mas é em torno de 1 hora, mais ou menos, 45 minutos, 1 hora a cada sessão. Doutor, quando que um paciente fica sabendo que ele tem que procurar um tratamento com a osteopatia, com o osteopata? Bom, Luciano, o tratamento da osteopatia é baseado no tratamento da mobilidade. Mobilidade que eu falo é articulação, músculo, fáscia. Então, todo paciente que entender que o seu sistema músculo-esquelético está comprometido, né, tendo ou não a patologia, ele pode buscar avaliação e tratamento de um fisioterapeuta osteopata. Então, não só quando estiver acometido por uma patologia, mas quando ele tiver o objetivo de melhorar seu equilíbrio funcional, eu acho que a osteopatia é uma boa opção para esse objetivo. Hugo, uma curiosidade, em termos de ganho de massa muscular, tem alguma coisa a ver? A osteopatia, ela respeita muito a natureza do corpo humano. Então ela entende que se a inervação estiver equilibrada, a vascularização estiver equilibrada, a mobilidade estiver equilibrada, esse indivíduo tem total condições de ganhar massa muscular. Mas para ganhar massa muscular ele vai precisar de um estímulo específico que é exercício resistido. Sim. Mas a osteopatia entende que esse exercício resistido em cima de um corpo em desequilíbrio, que seja articular, inervação ou vascularização, não vai ter eficiência. Então eu acho que é indicado sim para esse objetivo, não para ganho de massa propriamente dito, mas para preparar o corpo para que o exercício resistido possa ser eficaz. Já vai beneficiar, né? Já vai beneficiar sim, com certeza. Puxa, Hugo, que coisa boa. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho então de contraindicação, se é que existe alguma, né? A osteopatia é um conceito.
sendo um conceito, ela não possui contraindicações. Algumas técnicas possuem contraindicações, né? Uma das técnicas mais tradicionais da osteopatia é a manipulação, que é o thrust, que é o estralar, que é popularmente assim conhecido. Essa sim tem contraindicações, não se utiliza manipulações em pacientes neurológicos ou em crianças, por exemplo. Mas a osteopatia possui um leque de técnicas que atendem a essas necessidades, né, de como tratar uma criança, por exemplo. Então, algumas técnicas são contraindicadas, mas a osteopatia, o conceito que é a anamnese bem elaborada, a leitura de toda a história do paciente para propor um tratamento que leve ele ao equilíbrio, isso não tem contraindicação. É uma filosofia, é um conceito, certo. Então não tem contraindicação. Hugo, o paciente vai procurar um osteopata. Como que ele fica sabendo se esse profissional tem os requisitos necessários para atendê-lo? Isso. No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Osteopatia. E dentro da Associação Brasileira de Osteopatia, no site da Associação Brasileira de Osteopatia, existem os profissionais que fizeram a formação que é exigida no Brasil pelo Conselho Regional de Fisioterapia, pela Associação Brasileira de Osteopatia, e lá estão os profissionais credenciados a trabalharem com osteopatia no Brasil. Falar em colégio, você faz parte, né, do Colégio Brasileiro de Osteopatia, não é isso? Eu sou um dos diretores do Colégio Brasileiro de Osteopatia. Puxa, que legal, Hugo. Sim. Nosso colégio ele tem sede em várias cidades, né? Aqui em Minas ele tem a sede em Belo Horizonte, mas tem no Rio Grande do Sul, tem Porto Alegre, Passo Fundo, Chapecó, Puxa, Sorocaba, São Paulo, Curitiba, várias cidades aí. Hugo, muito bom. Bom, aonde o paciente, então? Nós já sabemos quem pode procurar, mas onde o paciente agora pode procurar o tratamento? Onde ele deve ir? Isso. Os fisioterapeutas osteopatas, eles atendem em clínicas especializadas, né? Na maioria das vezes em clínicas de ortopedia, mas não necessariamente. Existem alguns fisioterapeutas osteopatas que trabalham em clínicas de odontologia, outros em clínica de neurologia e outros em consultórios particulares, né? Eu particularmente atendo no consultório, chama Centro Avançado de Ortopedia, na cidade de Sorocaba, e é uma clínica de ortopedia, com médicos ortopedistas, nutricionista, psicólogo, um setor de fisioterapia, e eu tenho a função lá de trabalhar com osteopatia. Doutor Hugo, a osteopatia é uma medicina alternativa ou não? Bom, se a gente for partir, Luciano, de um conceito de convencional, acredito que ela possa sim ter esse título, né? Inclusive o SUS agora considera a osteopatia uma das opções de terapias complementares. Puxa, que coisa boa! Isso então, é muito bom. Isso eu acredito que cada vez vai estar mais disponível para a população, inclusive no Sistema Único de Saúde. Isso é muito bom, né? Para os usuários do SUS, para os pacientes, só tem a ganhar. Sim. Né? Doutor, o fisioterapeuta osteopata, ele usa medicamento no tratamento com a osteopatia? Ou não? Bom, Luciano, a osteopatia, como eu disse anteriormente, ela é apoiada no conceito de autocura, né? O fisioterapeuta já não usa o medicamento, mas mesmo que usasse, a osteopatia não condiziria com esse tipo de uso, né? Porque a osteopatia acredita que o corpo equilibrado, o corpo sem a disfunção, por si só vence a patologia, né? Vence o processo inflamatório. Certo. Então ela trabalha em conjunto com o médico, onde o médico faz o uso do medicamento, caso julgue necessário, e a osteopatia tem a função de trabalhar o equilíbrio do corpo, entendendo que o corpo, por si só, vence o processo inflamatório, caso seja normalizado, né? Hugo, uma curiosidade, inclusive acredito que os nossos telespectadores também podem estar pensando, o osteopata, ele trabalha só com a mão ou ele usa aparelhos? Isso. O osteopata, a ferramenta do trabalho do fisioterapeuta osteopata é a mão. Para avaliação, muita conversa na anamnese, para que busque a história e depois todos os testes clínicos, toda a avaliação funcional, toda a palpação é através da mão. Durante toda a formação desses 4 anos, existem muitos treinos de manualidade para desenvolver a sensibilidade, para poder sentir as diferentes texturas, né, diferentes rigidez do tecido, e para poder avaliar o quanto aquilo está realmente com a mobilidade comprometida. Então,
toda a sessão é baseada na terapia manual, desde a avaliação até o tratamento. E vamos pensar, um paciente que fica impossibilitado de sair de casa. Então o osteopata ele pode ir até a residência e fazer o atendimento, já que basicamente não há necessidade de aparelhos, né? Sim, a osteopatia utiliza uma maca para o atendimento. Então, ou ele pode atender em qualquer local. Claro que a maca ideal é uma maca mais baixa, mais tranquilo, né? Sim, e a maca é uma altura baixa para que todas as técnicas possam acontecer, mas isso é totalmente adaptável. Eu acho que existe total possibilidade de ir até a casa do paciente e fazer o atendimento lá se for necessário, sim. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado, o professor Dr. Hugo Pazin. Hugo, pode trazer benefício também o tratamento com osteopatia para os atletas, gestantes? Depois nós vamos comentar se vai ter alguma contraindicação para gestante ou não, para os idosos. Muito bem. Como disse, né, a osteopatia ela tem um leque muito grande de atuação. As técnicas podem ter contraindicações para casos diferentes, mas a osteopatia não. Então ela visa a todo tempo o equilíbrio de mobilidade, o equilíbrio físico, mobilidade visceral. Então ela é totalmente indicada para todos esses casos. Claro, com seus cuidados. Na gestante existe um período que é mais cuidado para algumas técnicas, outro período para mais cuidados para outra técnica. Porém, ela é indicada a osteopatia, o conceito, durante toda a gestação. E ela... Inclusive os 3 primeiros meses. Isso, inclusive os 3 primeiros meses, com algumas técnicas contraindicadas. A maioria... Importante o paciente também, né? A paciente avisar o fisioterapeuta osteopata que ela está grávida, né? Que é gestante. Porque às vezes no começo não tem como perceber. No início, né? Mas se avisado e se a gestante informar, a gente tem uma série de cuidados, porém entende-se que mesmo com esses cuidados, a osteopatia ajuda muito no processo todo, para que ela tenha uma gestação sem dores e até auxilie no momento do parto, que a osteopatia luta pelo parto normal, né? Ela, em todo momento, a osteopatia respeita muito a condição natural e nesse momento também prepara o corpo da gestante para o natural. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom. No caso do atleta, a osteopatia tem um destaque importante, porque o atleta ele tem o movimento, ele tem o estresse, faz parte, é inerente à prática esportiva. E a osteopatia busca oferecer para o atleta um equilíbrio de função que faz com que esse movimento não leve ao sofrimento de um certo tecido. Então, a osteopatia ela acontece semanalmente nas grandes equipes, justamente para manter esse atleta equilibrado, para que o gesto esportivo repetitivo não encontre um corpo em desequilíbrio e isso não favoreça a lesão. Não traga lesão, né? No estágio em Sorocaba, que os alunos têm que fazer, a gente faz num centro esportivo, onde a gente atende as equipes de representação da cidade de Sorocaba, equipes profissionais, inclusive. E os atletas lá passam semanalmente para serem atendidos, mesmo sem queixa, para que a gente busque oferecer para ele o equilíbrio funcional, para que ele possa ir fazer o treino e, junto com a fisioterapia, com o fortalecimento, com o alongamento, a gente possa diminuir o índice de lesão. Eu acredito que agora você praticamente respondeu. Mas, por exemplo, uma pessoa que busca uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, pode fazer a título preventivo? Sim, eu acho que é isso que a osteopatia precisa se difundir. Eu acho que é porque o grande benefício da osteopatia está no tratamento, sim, mas se a gente consegue devolver a mobilidade, o equilíbrio visceral, o equilíbrio de mobilidade craniana, a orientação para o paciente, a gente consegue prevenir patologias. A osteopatia, a todo momento, o paciente é o centro da consulta. Então nós não precisamos de uma doença para tratar o paciente. E isso faz com que a gente seja efetivo na prevenção. E a prevenção é o melhor que tem. Sim, sim. Né? Bom, a partir da primeira sessão, o paciente já sente alguma melhora? Como que é, Hugo? Pela força da resposta do corpo, do princípio da autocura, e pela força da intervenção também, baseado numa anamnese bem feita, é comum sim, após a primeira sessão, após 24 ou 48 horas, o paciente sentir uma melhora significativa dos sintomas.
Claro que depende de cada caso, de quanto crônico é, de que fase o caso se encontra. Às vezes passa uma vida inteira, né, com um tipo de problema, de repente, no período de uma sessão, não tem como sair resolvido, né? Mas esse mérito, claro que a osteopatia se orgulha dele, mas ela acredita o princípio de autocura. A força que o corpo tem de se restaurar e se restabelecer quando a normalidade é alcançada, né? Hugo, durante o tratamento, o paciente ele pode sentir algum desconforto? A gente trata a mobilidade do corpo, né? Então existem sim algumas técnicas em alguns momentos que podem ser doloridas, algumas técnicas sim, mas a gente sempre controla a intensidade da técnica através da conversa com o paciente. Então, se está incomodando, a gente busca outra técnica que tem o mesmo objetivo e busca controlar isso. Não é uma sessão dolorida, não. Uma ou outra técnica, infelizmente, pode incomodar um pouco. Vamos pensar assim, algumas patologias que podem ser curadas pela osteopatia. Sim. Cita algumas, pelo menos para os nossos telespectadores, né, ter uma ideia. Claro, a gente acaba atuando muito no sistema músculo-esquelético. Então, as tendinites, as bursites, as artroses, Legal. as protusões, as hérnias, as cefaleias. Então, esse é o objetivo principal. Mas a gente atua muito também na constipação intestinal, na síndrome pré-menstrual e entre outros exemplos, né? A gente atua no corpo humano. Então a gente entende que o corpo humano estando... Engloba tudo, né? Engloba tudo, sim. É como que a gente sempre... né, a famosa frase, né? Mente sã, corpo são. Sim, né? sim. Então, tipo assim, você acredita que a maioria das causas são de origem emocional? E a osteopatia atua nisso. Um dos critérios de avaliação, eu estou falando muito do físico, mas a gente observa muito os aspectos nutricionais e os aspectos emocionais, entendendo que os aspectos emocionais interferem diretamente no físico. Então, nós possuímos técnicas que são chamadas de somatoemocionais, onde a gente busca atuar no corpo, entendendo que da mesma forma que a mente gera sintomas físicos, ao atuar no corpo a gente consegue auxiliar o paciente nesse tratamento emocional também. Claro que a gente orienta esse paciente, dependendo do grau de comprometimento, a buscar um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, dependendo do caso. Ou seja, uma orientação geral, inclusive, como você disse, na sua clínica em Sorocaba, é uma equipe multidisciplinar. É uma clínica que possui todos os profissionais, psicólogo, nutricionista, médico e a fisioterapia. Ou seja, o paciente entrou ali, ele está tranquilo, que sabe que vai ser cuidado e muito bem cuidado, né, Hugo? Sim, com certeza. Doutor, infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa, só que antes de encerrarmos eu gostaria que, se possível, você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar da osteopatia e divulgar essa ciência que é tão importante na minha vida, e acredito que está começando no Brasil, então é importante a gente divulgar os benefícios delas, né? E o convite é para que busque um fisioterapeuta osteopata para que possa conhecer os seus benefícios. E se o paciente tiver alguma dúvida, tem algum site que ele pode verificar se o profissional é gabaritado para isso? Ou... além do site da Associação Brasileira de Osteopatia, o nosso site, né, do Colégio Brasileiro de Osteopatia é uma opção. Lá tem todos os pré-requisitos, né, e os profissionais que são formados no colégio e em diferentes locais do Brasil, e pode ser um local de busca. Sim, o site é www.cbosteopatia.com.br. Doutor, eu gostaria de ficar o dia todo aqui, a noite toda conversando, que realmente é muito interessante o assunto e é um assunto também pouco difundido ainda, né, aqui no Brasil. Sim. Quero agradecer muito a tua presença, agradecer de ter deixado sua clínica em Sorocaba, vir até o estúdio, né, fazer o programa conosco. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito gratificante para mim. Obrigado. Doutor, muito obrigado. Então, Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.